bem, queridos, eu quero dar continuidade à nossa série A Graça da Salvação. E hoje, muito oportunamente, a irmã Luane, direcionada pelo Espírito Santo, separou a canção que nós declaramos aqui. Quem é a casa, irmão? A casa somos nós. A casa de Deus somos nós. Eu já havia dito, que falaria sobre esse assunto, essa revelação maravilhosa no dia de hoje. Então, por favor, abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler alguns versículos. É um texto tão conhecido, muito conhecido, popularíssimo até, mas nós temos uma visão um pouco diferente da que a maioria enxerga nesse texto. Foi levada a enxergar. Então, seguindo a série da salvação, a graça da salvação, o tema de hoje é esse. Nós somos as muitas moradas da casa do Pai. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós somos a igreja, os filhos de Deus, os eleitos, é que são as muitas moradas da casa do Pai. Amém? Quem não conhece essa interpretação vai entender agora. João capítulo 14, verso 1. Quem puder ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Não se turbe o vosso coração. Quem disse isso? Jesus. Antes de subir à cruz, no Calvário, antes de ser martirizado, ele preparou os discípulos. Amém? Jesus está falando aos seus discípulos, aos apóstolos. Não se turbe o vosso coração. Vamos lá, segue daí. Crede em Deus, crede também em mim, Jesus. Fala, creia no Deus Pai e creia em mim, Jesus. Amém? Nos dois. Muito bem. Verso 2, o mais famoso do João capítulo 14. Vamos lá? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos o que, igreja? Lugar. Até aí, vamos bem. Verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, esse detalhe é importante, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou. Jesus está falando aí, ao vivo ali com os discípulos, depois foi registrado, tá bom? Em algumas traduções de Bíblia está escrito assim, onde eu estiver, futuro, mas está errado. Não é correto. Os manuscritos originais do grego é ego emi, primeira pessoa singular indicativo. Amém? Se tem alguma tradução dizendo aí, onde eu estiver, ela está adaptada, está adulterada. Você dá a ideia de que Jesus vai para um lugar e onde ele vai estar é que o povo também vai estar. Não é esse o sentido original. É onde Jesus estava quando falava aos discípulos. Jesus já gozava de uma posição enquanto falava com os discípulos. Nós estamos conseguindo entender até aqui? Presta atenção, estejais vós também. Vou preparar, eu já estou, mas vocês também vão estar. É muito importante a gente entender esse versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque a tradição religiosa herdada do catolicismo romano interpreta que as muitas moradas são aonde, igreja? No céu. Mais especificamente, aonde? Mais especificamente, na Nova Jerusalém. Não é no céu, em qualquer lugar do céu. A Igreja Católica Romana, ela interpreta esse versículo, e isso passou ao longo dos séculos a ser a tradição cristã mais conhecida, que as muitas moradas seriam no céu. E para piorar essa interpretação, tá certo? Ainda dizem que são as mansões celestiais.
Irmãos, em nenhum lugar dos textos originais se pode chamar a casa de muitas moradas de mansões. Amém? Então, pode tirar essa ilusão do coração. Tem gente que já pensa, né? Como é que vai ser lá no céu? Quando subir, vai ter lá uma mansão esperando. Tira isso do seu coração. Essa expressão mansões celestiais não é bíblica. Não pertence ao original. Isso é a interpretação da cristandade. Amém? Todo mundo entendeu? Não existe mansões celestiais. Tem alguns que dizem assim, mas não tem importância. Nem que seja uma meia água. Um cantinho, um quartinho no céu eu quero. Ô Jeová Rafa. E se eu disser a vocês que não está se falando aqui de morada para os santos no céu, mas a casa do Pai fala de outra morada. Perceba uma coisa, é casa para os filhos de Deus morarem ou é casa para o Pai morar? É essa a questão. Se não tiver a interpretação correta, a gente pensa que são casas lá no céu, para nós morarmos. Mas a palavra de Deus não diz isso. As muitas moradas não são para nós morarmos. Porque você acabou de declarar agora mais cedo que a casa é... Quem é a casa? Nós. A casa sou eu. Amém, amados irmãos? Então volta para o texto. O texto diz, são muitas moradas. E Jesus disse, se não for, eu vou, não teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Como é que Jesus volta? Essa é a questão. Não está falando da sua segunda vinda. Percebam que não está falando da sua segunda vinda, mas de uma outra volta. E o texto diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou... Quero que você atente para esse detalhe, se quiser anota, aprenda isso em nome de Jesus. A pergunta que você deve fazer ao texto é o seguinte: onde Jesus estava e os discípulos não estavam? Onde? Vejam bem, presta atenção no que eu estou falando. Jesus está conversando olho no olho com os discípulos. Amém? Está lá Pedro, Tiago, João, todo mundo ali diante dele. Aí Jesus diz, onde eu estou, vocês também estarão. Então não tem nada a ver com onde eu estiver. Não está falando da progressão para o céu. Mas está falando de onde ele já estava quando falava com os discípulos. A pergunta que não quer calar. Onde Jesus estava e os discípulos ainda não estavam? Ele está falando de mansões celestiais aqui nesse texto? Ele está falando de preparar cantinho ou quartinho no céu? Ele está falando de preparar local para os seus discípulos, seus irmãos co-herdeiros. Sabe aonde, irmãos? No corpo do Cristo, no corpo sacerdotal, para que todos sejam como Jesus era, uma morada do Pai. Eu quero que você entenda isso nessa noite com mais detença. A interpretação de alguns irmãos judeus messiânicos, eles olham para esse texto e eles pensam logo, sabe, a casa de muitas moradas sendo uma figura do templo de Israel. Volta lá a sua memória, como é que era o templo de Israel? Tinha o santuário, onde Deus se manifestava, e quem morava no templo, irmãos? Aquele que Salomão construiu. Não tinha uns prédios anexos ao templo? Quantos lembram disso na palavra de Deus? Tinham prédios anexos ao templo. Nesses prédios moravam quem? Os sacerdotes levitas. A tribo de Levi, nos seus turnos, tinham habitação anexo coladinho com o santuário. Então, na interpretação de alguns irmãos, a casa é o lugar onde moram os sacerdotes. No Salmo 84, verso 4, o salmista diz assim:
Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Quem é que habitava na casa de Deus na antiguidade? O tempo que foi escrito o Salmo. Os sacerdotes levitas. Amém? Compreenderam? Tem muito mais a ver essa figura do que a ideia de mansões celestiais. A morada referida somos nós. Quer um outro paralelo? João, no capítulo 2 do Evangelho de João, há um trecho que fala assim: Jesus disse, destruirei este santuário. Jesus estava de frente ao templo e ele disse, destruirei este santuário e em 3 dias o reerguerei. Erguerei de novo. E aí os judeus que ouviram isso de Jesus disseram, foi construído ao longo de 46 anos. Como é que você vai reerguer em 3 dias? E aí João, que anota essa palavra, diz, Jesus se referia ao santuário do seu corpo. Amém, povo santo de Deus? É essa transmissão de interpretação. Sai do material e vai para o espiritual. Sai do físico e vai para dentro. Amém? Essa mudança que os judeus não entenderam. Jesus não se referia ao santuário de pedra, de alvenaria, do templo físico. E os judeus levaram 46 anos, quando voltaram do cativeiro babilônico, aquela turma com Esdras e Neemias, ergueram o segundo templo. E no templo de Jesus, Herodes, o grande, tinha embelezado o templo, colocado pedras lá bonitas. Não era esse templo ou santuário que Jesus se referia, mas se referia ao templo, santuário do seu próprio corpo. Quantos entenderam até aqui? Quando você entende que o santuário deixou de ser uma casa de alvenaria construída por mãos humanas e passou a ser dentro dos ungidos de Deus, esse texto aqui fica mais claro. Quem são as muitas moradas da casa do Pai? Amém, povo santo? Vamos seguir o texto, João 14. Eu estava no verso 3. Jesus terminou dizendo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Estejais vós também. Perguntei a vocês, onde Jesus estava que os discípulos ainda não estavam. Eles viriam a participar, mas ainda não estavam. Vamos ver a resposta no próprio contexto de João capítulo 14. Vamos lá, irmãos? Verso 10. Dá uma olhadinha aí. Verso 10. Onde Jesus estava, está aí a resposta. Leia em voz alta, igreja. Não creis que eu estou aonde? Jesus falou. No Pai. Onde Jesus estava, igreja? No Pai. Isso era uma dimensão espiritual. Amém? O texto diz, eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, porque o Pai estava no Filho, através do seu Espírito. Habitava corporalmente em Cristo Jesus a plenitude da divindade, o Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus, habitando no corpo do Filho. Amém? Então aí a resposta. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho dito, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Está falando do envio do Espírito, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Aí a chave, irmãos, como é que termina o versículo? E estará em vós. Presta atenção. Jesus está ensinando aos discípulos. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, porque compartilhamos a unção, o Espírito. Mas vocês ainda vão ser habitados pelo Espírito. Quantos entenderam? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado
e não tinha ainda enviado o Espírito Santo. Então Jesus está antevendo aqui, já antecipando, que também os discípulos receberiam a mesma posição espiritual, de ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Até aquele momento, ainda não era, mas viriam a ser. O texto está dizendo assim, estará em vós. Verso 18. Jesus diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aí ele falou que voltava, né, irmão? Como é que Jesus volta? Na sua segunda vinda? Não, volta em espírito. Verso 19. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Entenda isso. Jesus estava no Pai com a plenitude do Espírito. Jesus está vivo. Ele não estava vivo só fisicamente. Ele estava vivo, cheio da vida divina. Jesus está prometendo aos discípulos, assim como eu estou cheio da vida divina, vós também estareis cheios da vida divina. Quantos entenderam até aqui? Amém? E a palavra de Deus diz, porque vivo na carne todos eles estavam, né, irmão? Estava todo mundo respirando. Nós estamos falando de uma outra vida, a vida divina. Verso 20. Naquele dia, quando eles fossem cheios do Espírito, naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai. Agora preste atenção. E vós em mim, e eu em vós. Quantos entenderam a sequência? Então preste atenção. Quando os discípulos ouviram pela primeira vez Jesus dizer, a casa do Pai são muitas moradas, ou tem muitas moradas, ia preparar lugar para eles. Jesus diz a eles, olha, eu já estou na posição de ser morada do Espírito de Deus, mas vocês também vão estar nessa posição, e eu voltarei e estarei dentro de vocês. A minha presença será real. Quantas vezes, não é, a palavra de Deus vai mostrar depois que nós temos Cristo em nós, a unção do Filho de Deus. Quantos entenderam? Amém? Precisava Jesus subir aos céus, enviar o Espírito no dia de Pentecostes, para que cada discípulo se tornasse também morada do Senhor em Espírito. Quantos entenderam? Digam amém. E para concluir, para que não saia do contexto, tem muita gente que se apega ao verso 2 para dizer, não, aqui está dizendo que as muitas moradas são no céu. Mas dentro do mesmo contexto, não muda nem de capítulo. Capítulo 14, verso 23, igreja. Olha para aí. Continua dentro do mesmo assunto. A mesma doutrina Jesus está entregando. A mesma revelação. No verso 2, moradas na cabeça de muitos é uma meia água no céu. No verso 23, eis a resposta clara, objetiva. Amém? Vamos ler o verso 23 todos juntos, voz alta? Vamos lá, igreja. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Agora presta atenção, vamos ler aí? E meu Pai o amará, e viremos. Viremos quem, irmãos? O Pai e o Filho. Presta atenção. Viremos, ele acabou de citar o Pai. Depois diz, viremos. Quem me ama guarda a minha palavra, meu Pai o amará, e eu e o Pai viremos. Quem diz aí o texto, irmãos? Para ele, para esse que ama a Deus, e faremos nele o que, igreja? Morada. Então, aqui há a chave da revelação, que são as muitas moradas do Pai, cada um dos seus filhos eleitos. Quantos entenderam de um amém? Esse texto aqui é objetivo. É nele que Jesus e o Pai fazem morada. Amém? Quando nós aprendemos isso aos irmãos mais antigos, lá com o pastor Acélio, que iluminação maravilhosa.
Compreender que as moradas somos nós. A casa somos nós. A palavra casa, no sentido bíblico, ela tanto pode se referir a um local de habitação, como ela pode se referir a palavra, presta atenção, a palavra casa também diz respeito à família. Quando fala assim, a casa de Arão, está falando da família de Arão. Quando fala assim, a casa de Davi, está falando da dinastia, os descendentes de Davi. Então a palavra casa, tanto no sentido de habitação, de moradia, como no sentido de família, ela é pertinente a nós, os filhos de Deus. Você pode dizer essa palavra das duas maneiras. Eu sou casa de Deus, porque sou família de Deus, e sou casa de Deus, porque sou habitação de Deus. Quantos entenderam? Digo amém. Compreenderam, irmãos? Das duas formas, nós somos a casa de Deus. Família de Deus sois vós. Casa de Deus sois vós. Quando o Espírito vem habitar em nós, falei outro dia, a nossa casa que antes era vazia e podia ser habitada até por um espírito demoníaco, passa a ser selada. Lembram da mensagem do selo? Da selagem do Espírito Santo, do domingo passado? De forma que agora habita em mim e em você o Espírito de Deus. De sorte que o inimigo não pode nos penetrar mais. Não somos mais casa vazia. Somos casa possuída pela unção de Deus. Amém, unção? Eu sei que alguns vão dizer, mas pastor, eu já testemunhei, já vi crente endemoniado. Eu não creio em crente endemoniado, cristão endemoniado. Se é filho de Deus, não pode coexistir Espírito Santo e espírito de anjo qualquer caído. Presta atenção nisso. Não pode coexistir. Ou estamos selados e lacrados com a unção, e por isso o maligno não nos toca, está escrito lá na carta de João, ou a pessoa era só religiosa e nunca teve de verdade a selagem do Espírito. Por isso pôde ser possuída. Existe uma outra opção, que a pessoa extinguiu o Espírito. Se ela pecar para a morte, ela perde a presença de Deus, volta a ser casa vazia. E há um versículo que diz que a casa vazia, anteriormente arrumada, adornada, fica vazia, voltam a ela quantos espíritos, irmãos? 7 espíritos piores. Amém? Compreenderam? Compreenderam como nós somos casa? Todos nós somos casa? Ou habita o Espírito Santo de Deus, ou é casa vazia. E sendo casa vazia, pode ser habitada por demônios. Ela é devassada, ela é aberta. Demônios podem entrar. Mas se você é selado, dá um glória a Deus. Se você é selado com o Espírito Santo, nenhum espírito maligno pode possuir o seu corpo. Amém, povo santo? Somos templos ambulantes do Espírito Santo de Deus. Quer ver isso na palavra? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Somos templos ambulantes do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3,16. A graça da salvação nos permite andar com a divindade, o Espírito Santo dentro de nós. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. Quantos já conseguiram achar? Eu antecipei um pouco dessa palavra na última mensagem, quando falei que onde você vai, você carrega consigo o Espírito. É impossível alguém que foi selado, se tornou casa de Deus e se sinta vazio. Deixa eu falar uma coisa com você. Já aconteceu comigo também, viu, irmãos? Depois de anos em Cristo, depois de participar da glória de Deus, depois de manifestar sinais, de ser instrumento de Deus para abençoar vidas, teve uma ocasião em que eu tive uma crise de fé. Já contei, ouve de novo, se não contei, para quem não contei, é inédito. Há muitos anos atrás, eu tive uma crise de fé. E eu tive uma sensação muito ruim no meu coração. Era como se tudo que eu tivesse vivido
da fé até aquele momento fosse falso. Eu comecei no meu coração a questionar a minha fé, questionar Deus, questionar o que tinha vivido com Deus e até os milagres que eu fui instrumento para abençoar vidas. Eu comecei a questionar tudo. Foi uma tarde horrorosa. Estava sozinho em casa, eu acho que minha esposa não estava presente. E eu comecei num ciclo de dúvida terrível, ao ponto de dizer para mim mesmo, tudo que eu vivi foi autoindução. Sabe o que é autoindução? Você sugere para você mesmo e você acredita na sua própria sugestão. Olha que ponto que chegou meu conflito mental. Sabe, irmãos? E quando eu estava ali quase apostatando da fé, uma voz lá no meu interior, bem baixinha, comecei a ouvir a voz dentro da minha cabeça. E dizia assim, bem baixinho, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, é sério. Eu estava numa crise séria. Estava começando quase a abjurar de Deus. Aí veio a voz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O Espírito me trouxe à memória a verdade de Deus. O Espírito vos trará a memória, vos fará lembrar tudo que Jesus tem dito. Então o Espírito veio e me alertou. Na mesma hora, a ficha caiu, eu mudei de posição, estendi a mão no ar, dentro do quarto, e comecei a repreender demônio, irmão. E repreendi o diabo, toda a sua sugestão maligna, e foi só uma vez na minha vida cristã, em quase 30 anos de evangelho, que isso aconteceu. Só uma única vez. Amém? Porque aqui dentro tem o Espírito Santo. Do lado de fora tem o inimigo para sugestionar, para sussurrar mentiras no seu coração. Mas se você é filho de Deus, ainda que em momentos de tormento, ainda que em momentos de fraqueza, ainda que em momentos de dúvida, você duvide do que Deus te deu, eu quero dizer para você, mesmo nesse estado, você continua com o Espírito Santo de Deus dentro de você. Amém? Eu tenho certeza que pela graça do Senhor você não perecerá. Porque maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo. O espírito exterior é do maligno, mas aquilo que está em você é de Deus. Amém, povo santo? Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Aleluia! Acredita, a sua fé, devoção, sua religião, sua religiosidade, tudo que você devota, não é apenas um altruísmo da sua parte, você quer ser bonzinho com Deus. Existe uma força dentro de você que te impele a adorar, que te impele a se santificar, a buscar a presença de Deus. Isso não nasceu com você. Nenhum de nós nasceu ungido pelo Espírito Santo. Recebemos quando cremos em Cristo. Pela graça, o Senhor nos deu o seu Santo Espírito. Amém? E a partir desse recebimento, permanece em nós. Quero que você veja lá, 1 Coríntios 3, 16, 17. Vamos para o texto agora. Depois desse breve testemunho. Eu gostaria que a igreja declarasse, se há alguém duvidando da sua própria condição em Deus, declara com voz bem cheia a verdade, irmão. Olha o que o texto diz, vamos lá, em voz alta. Não sabeis, vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Quantos dizem amém? Amém. Vocês não sabem disso? E que nós somos santuários de Deus. Diga assim, nós somos santuários ambulantes de Deus. Por que a palavra ambulante? Porque andamos. Amém? Vai para lá e para cá. O santuário na antiguidade era algo, um prédio fixo. Agora, irmão, a morada de Deus tem pernas, tem braços, tem cabeça. Amém? A morada de Deus pega Uber, pega ônibus, condução, caminha. A morada de Deus vai na praia. A morada de Deus vem aos cultos.
A morada de Deus somos nós. Amém? E aí ele vai falar mais adiante como é santo o nosso corpo agora. Aí vai a implicação. Receber a unção dentro de nós tem uma implicação. Se antes, por exemplo, você tinha uma vida devassa, era uma pessoa entregue à prostituição, tinha relacionamento sexual com várias pessoas, quando você recebe a unção, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, esse corpo agora tem uma nova qualidade. É um corpo que está se preparando para uma transformação final na vida de Cristo, uma glorificação. Então preste atenção, nossos corpos também são santos. Amém? Se não era antes, ao receber a unção, passou a ser. O meu corpo, eu não tenho nem direito de destruí-lo. Amém, amado de Deus? Olha para o texto, vamos lá. Verso 17. O que diz aí, em voz alta? Vamos lá, igreja. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, é santo. Diga assim, o meu corpo pertence a Deus, é santo, é sagrado. Amém, amado de Deus? De sorte que eu não posso destruí-lo. Veja bem, irmão, eu não posso me drogar, eu não posso pegar uma seringa e enfiar na minha veia e passar uma droga para dentro de mim. Amém? Estarei destruindo algo que se tornou sagrado. Até mesmo má alimentação, irmãos. Pensa que eu não ia falar sobre isso? Vou falar. Vou falar. A gente sofre porque a gente é teimoso. A igreja sabe, pastor, hoje em dia está sofrendo de pedras nos rins. Descobri alguns deles. Tenho 5. 3 num lado de um rim, 2 do outro. Sabe de onde se formou essas pedras nos rins? De anos e anos de Coca-Cola. Irmãos. Você gosta de uma Coca-Cola? De um refrigerante? Não só Coca-Cola, né? A minha esposa corrigiu. Refrigerante, de modo geral. Muito sal na comida. Muita batata frita. Então preste atenção. Você não pode destruir o santuário que é de Deus com uma vida desregrada. Não pode. Nós temos obrigação de cuidar bem desse templo físico aqui. Obrigação. Amém, amados? Se você destruir propositalmente, se entregar, por exemplo, a pessoa se entrega à depressão, aí sai comendo, fica enorme, cheio de problema de saúde, ela provocou isso consigo mesma. Quando Deus tem escape para essa situação. Amém? Ninguém pode destruir o próprio corpo. Ninguém. Principalmente os ungidos de Deus. Carregamos a unção. Havia uma expressão na igreja primitiva, Theotokos. Theotokos quer dizer portadores de Deus. Nós somos portadores da divindade dentro desse nosso corpício. Então trata bem esse santuário, viu? Há muito tempo que eu não mando você falar com o seu irmão que está do seu lado, né? Tem gente que detesta. Hora do culto que eu detesto, mas tu manda falar com o irmão lá. Mas fala para ele assim, irmão, fala assim. Cuida bem do santuário que é o teu corpo. É didático, irmão. Talvez assim ele se lembre. Cuida bem desse santuário. Trabalha nele para a saúde. Amém? Abre sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2, verso 20. Quero aprofundar mais essa revelação. Nós já somos casa de Deus. Nós já somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Somos templo ambulante, santuário sagrado. Mas deixa eu falar uma coisa que você talvez não tenha percebido. Ainda não estamos prontos. Quantos pode dizer amém? Não entendeu? Não entendeu? Eu vou dizer para você. Nós estamos andando numa dimensão espiritual. Mas a dimensão que o Senhor preparou para nós não é esta que nós estamos vivendo agora. Amém? Vou explicar, mostrando o texto bíblico. Vamos lá?
Efésios 2, verso 20. Todos nós, já portadores de Deus ou da divindade, do Espírito Santo, estamos sendo edificados. Sabe o que significa esse termo, edificados? Está havendo uma construção. Então presta atenção, volta para o texto, Efésios 2, 20 até o 22. Vamos lá, igreja? Quantos já estão pondo no texto? Diga amém. Esse assunto é tão fundamental, queridos, tão importante de entender. A palavra de Deus diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Essa figura que o apóstolo Paulo usa é de uma construção de uma casa. Amém? Quem é a pedra de alicerce onde a casa se ergue? Jesus Cristo. Amém? Mas nós estamos sendo edificados. É como a palavra de Deus diz, nós somos tijolos nessa construção. Quantos dizem amém? A pedra principal, a base de tudo é o Senhor Jesus, e cada um de nós, pedras vivas, que são colocadas umas sobre as outras, edificando um grande prédio, que é o corpo do Cristo. Amém? Compreenderam? Paulo usa essa metáfora, essa figura de linguagem, e vai dizer assim no verso 21. Vamos ler juntos, igreja? No qual, o quê? Todo o edifício. O que é o edifício? Nós. Muito bem, irmão. Bem acompanhado pelo Espírito. O edifício somos nós. A base do edifício é Cristo Jesus. E a construção que se ergue sobre ele somos nós. Amém? Assim como a base tem o Espírito Santo, nós também temos. Para fazer parte desse edifício, tem que ter o Espírito Santo. Então, a pessoa que não tem o Espírito Santo não faz parte desse edifício. Amém? E aí o texto diz, no qual todo edifício, bem ajustado, uma pedrinha colada na outra, não é? Como quem levanta um muro, bem ajustado, cresce para quê, igreja? Cresce para quê? Santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, agora lê comigo esse finalzinho, estáis sendo o quê? Edificados para quê, igreja? Lê comigo em voz alta, vamos lá? Vamos voltar no verso 22 todo, vamos ler por favor, vamos lá? No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Você entendeu o que você leu agora? Presta atenção. Nós já temos a unção? Temos. Temos o Espírito de Deus? Temos. Já somos morada? Somos. Porém, ainda não estamos plenos. Estamos sendo edificados. Sabe por quê, igreja? Porque hoje habita em nós as primícias do Espírito Santo. Paulo vai dizer isso para mostrar a vocês na Bíblia. Mas um dia não teremos só essa primícia. Nós seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Presta atenção. Deus, o Pai, não mora dentro de mim e de você. Está aqui uma parcela da divindade dentro de mim, no meu coração. Eu estou sendo edificado para um dia comportar a plenitude de Deus. Assim como o Filho andava na plenitude dos 7 Espíritos, está destinado à igreja ser semelhante a Jesus. Nós seremos tomados dos 7 Espíritos de Deus. Amém? Hoje eu não suporto. Hoje eu não tenho condições. Mas eu estou sendo edificado juntamente com você, igreja. Porque a glorificação da igreja não é individual. Ninguém vai chegar a ser glorificado individualmente. A glorificação é no dia de Cristo. E é coletivo. E todos os
santos vão ser glorificados juntos. Amém, amado de Deus? Abre, por favor, sua Bíblia agora. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Essas afirmativas têm que ser muito bem amarradas com textos bíblicos, para não parecer uma ideia, uma viagem, né? Uma interpretação qualquer. Ela tem que ser muito bem calcada na palavra. 1 Pedro 2, 5. Vamos lá, igreja? O apóstolo Pedro vai reafirmar o que somos. Todos já estão com os olhos no texto, amém? Então leia em voz alta com o pastor, vamos lá. Também vós mesmos, então é para a igreja toda. Como que, igreja? Pedras que vivem. Sois o que, irmãos? Edificados. Olha como nós estamos sendo construídos. Diga assim, eu ainda estou em obras. Verdade. Nós estamos todos em obras. Uns mais, outros menos. Uns mais adiantados, outros mais lentinhos, né? Para produzir em santidade dentro de si. Mas todos nós estamos sendo edificados. E o texto diz, vamos lá? Na continuidade. Casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Tanto o texto de Paulo como de Pedro diz, nós estamos sendo construídos, edificados. Amém? Então você pode dizer mais uma vez, eu ainda não cheguei à plenitude. Eu estou sendo edificado. Amém? Olha que bonito, né? A obra vai crescendo dentro de nós. A obra vai crescendo dentro de nós. Para que esteja em condições, depois, de receber plenitude. Amém, amados de Deus? Romanos capítulo 8, verso 23. Estamos chegando na reta final. Vamos lá? Romanos 8, 23. Eu falei que nós temos hoje as primícias do Espírito. Se eu não der o texto, fica só nas minhas palavras. É importante você entender que aquilo que hoje possui a gente é somente uma parcela, é uma introdução daquilo que virá. Nós temos as primícias. Por isso ainda estamos passando por prova, ainda estamos gemendo com doença, ainda estamos sofrendo com essa carne. E conquanto meu corpo seja santuário de Deus, ele ainda é mortal. Precisamos de revestimento de mortalidade para esse santuário. Amém? Paulo diz, Romanos 8, 23. Leia em voz alta, estamos chegando na reta final. Vamos lá, irmãos? E não somente ele, mas também nós a igreja, que temos as primícias do Espírito. Diga assim, eu tenho as primícias do Espírito. Primícia é a primeira parte. Amém? Do Espírito. Igualmente, o que, igreja? Gememos em nosso íntimo. Então, nós ainda sofremos nessa carne. Ainda que tenhamos a primícia do Espírito. Amém? Mas nós estamos aguardando aquele dia. O texto diz, aguardando o que, irmãos? A adoção de filhos. Ele não quer dizer que nós somos já adotados, já somos adotados. Mas Paulo está querendo dizer, existe uma graduação para esses filhos. Essa graduação, ele vai responder agora mais adiante, o que é? Vamos lá? O que é? A redenção do nosso corpo. Quando o nosso corpo mortal, que enferma, que tem dor, vai deixar de sofrer tudo isso e vai se tornar corpo glorificado. No dia de Cristo Jesus. Onde vocês amém? Daqui a poucos anos, Jesus desce do céu. E aí as tuas dores, as minhas dores vão cessar. Amém? O sofrimento da sua carne vai cessar. Aquela doença crônica que você tem, se não for curada antes pela graça de Deus, vai cessar. Sua debilidade física vai cessar. Porque quando Jesus descer do céu, ele nos imortalizará. Ele nos incorruptibilizará. Quase que eu destronco a língua agora para dizer isso. A palavra é difícil. Amém, Bolsão? Então preste atenção. A obra é no meu interior, com santidade, para que Deus tenha condição de habitar plenamente.
e a obra se reveste de glória no meu exterior, quando o meu corpo for transformado em corpo glorificado para sempre. Nesta condição seremos plenos de Deus. Quer ver isso? Efésios capítulo 3, verso 16. É o último texto. Efésios 3, 16. Finalizando, igreja, Efésios 3, 16. Acompanhe a leitura. Quando eu pedir que você leia em voz alta, leia comigo. Mas agora só acompanhe. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. A expressão homem interior quer dizer na sua alma. Então, na minha alma e na tua, nós somos fortalecidos pelo Senhor com poder. Amém? O poder, a divindade está dentro de você. Então, nunca se entregue à tristeza, nunca se entregue à depressão, nunca se entregue à prostração, porque habita em você um poder. Amém? E Deus opera isso em nós. E Deus não falha. Amém? A palavra de Deus vai dizer mais adiante, verso 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Verso 18. A fim de poderes compreender com todos os santos, que é uma obra coletiva, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Fala de uma dimensão, fala de uma construção, fala de uma edificação. Amém? E o texto diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. É o final da obra. Para que sejais, agora eu queria que você dissesse em voz alta, vamos lá? Para que sejais tomados ou cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, como santo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso demais, Senhor. Presta atenção, irmão. E já é maravilhoso saber que você tem a unção, as primícias do Espírito. O que é mais magnífico nessa revelação é que a igreja não vai andar a vida toda nas primícias. Está reservado a ela um crescimento, uma edificação. E no final, conhecer o que é ser tomado de toda a glória de Deus. Amém, povo santo? E aqui tem uma exegesezinha que eu faço no seminário que é importante. Olha como é um superlativo aqui, olha como é que vai crescendo. A fim de ser tomado. O que é uma coisa tomada, irmão? Em percentual. Vamos botar em números percentuais. Esse copo de água, cadê? Está tomado? Não, está vazio, está no finalzinho. Já bebi bastante. Ele estaria tomado se tivesse o quê? 100%. Cheio até em cima, 100%, amém? Usa esse paralelo. Então a palavra tomado significa 100%, não é isso? E o que significa a palavra toda? Em percentual. Toda, todo. 100%. E plenitude. 100%. Então aqui é uma redundância proposital de Paulo, a fim de que vocês sejam tomados 100%, de toda, 100%, plenitude 100%, 100% do 100% do 100% de Deus em nós, irmãos. Glória a Deus. A igreja jamais vivenciou isso na terra. Amém? Isso não é uma dimensão que uma igreja mais dedicada à oração consegue alcançar. Isso é uma dimensão final para todo o povo de Deus. No dia de Cristo, nós seremos tomados da plenitude do Espírito de Deus. E Deus será tudo em todos, diz outro trecho da carta de Paulo aos Coríntios. Deus será tudo em todos. Quem são as muitas moradas cheias da plenitude de Deus? Amém? Compreenderam? Há uma dinâmica, há um crescimento, há uma edificação, para chegar num dia numa glória plena. Seremos tomados do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero finalizar o versículo, parei no verso 19.
Esse verso 19 que eu li. Eu tenho tomado de toda a plenitude de Deus, verso 20. Nós estamos fechando, vamos lá? Ora, lê comigo o finalzinho para a gente finalizar. Ora, aquele que é poderoso. Quem é o Deus Todo-Poderoso? É o teu Deus. Para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Nós nem sabemos o que é isso, irmão, a plenitude de Deus. Do que tudo que ou pensamos. A nossa mente ainda carnal não compreende o que é ter a plenitude no corpo. Ou pensamos conforme o seu poder. Vê comigo, igreja, não? Conforme o seu poder que opera em nós. Diga assim, em mim, no meu irmão, na igreja. Verso 21. Agora glorifica. Vamos lá. A Ele a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém! Amém, povo santo! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! O apóstolo Paulo mostrou aqui a maior dimensão que nós vamos alcançar. Ele fala até que todos cheguemos à plenitude da fé, né? À perfeita varonilidade. Irmãos, nós não fomos feitos para andar em primícias para sempre. Nós não fomos feitos para sermos infantis na fé para sempre, crianças espirituais. Nós fomos feitos para alcançar a dimensão da plenitude de Cristo Jesus. Amém? Isso deve nos colocar em posição de busca. Não é? Conquistar aquilo para o qual nós fomos conquistados, diz a palavra. Não pode haver preguiça, não pode haver retrocesso, não pode haver indolência. Tem que haver busca, crescimento. Fica de pé nessa hora, igreja. Nós vamos orar ao Senhor. Aleluia.